Ok, já no programa de hoje, então, nós vamos ainda nos manter no tema da Covid-19, porém, hoje para falarmos um pouco mais sobre essa situação da igreja com a posição dos governos de terem de acabar com todo tipo de aglomeração e acabaram também por incluir cultos religiosos nessa decisão. Então, como lidar com essa situação? Então, a ideia do programa hoje é a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, hein, a igreja versus obediência aos governos. Então, iniciando o nosso comentário sobre a obediência ao governo, como cristãos, o nosso ponto de partida, de fato, é a obediência às autoridades constituídas. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Hein? Nós temos o quinto mandamento, que ensina aos filhos o princípio de autoridade aos pais e que rege também o princípio de autoridade a todas as autoridades constituídas. Indo para outras passagens da Escritura, nós aprendemos, por exemplo, em Romanos 13, o apóstolo Paulo ensinando sobre a sujeição às autoridades. Chegamos a Efésios 5, e lá também aprendemos sobre o dever dos filhos de se submeterem aos pais e também aos servos, aos seus senhores. E podemos pegar vários exemplos, tanto Paulo com as autoridades da sua época, Jesus com as autoridades de sua época, e aprendemos de fato muito na Escritura sobre a submissão às autoridades constituídas. Então, de fato, o nosso ponto de partida deve ser esse. Nós devemos partir de um ponto da Escritura que nos ordena a submissão às autoridades constituídas. Então, nós estamos vivendo num momento sensível, onde pessoas facilmente se removem desse princípio para um princípio de não obediência ao Estado. Eu vou prosseguir e a gente vai chegar nesse ponto. Mas eu gostaria realmente de chamar a sua atenção para o fato de que a Bíblia, do princípio ao fim, estabelece muito firmemente o princípio de autoridade às autoridades constituídas. E até lendo na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 18, ele chega a ordenar que a gente se submeta às autoridades, não apenas às boas e cordatas, mas às perversas. Realmente muito forte essa orientação do apóstolo Pedro. E, de fato, aprendemos com o ensino do apóstolo do Senhor Jesus que a obediência às autoridades não é uma questão pessoal. Nós não devemos obediência às autoridades com base naquilo que elas são moralmente. Se elas são bons cidadãos, se elas são, no caso de um homem, bom marido em casa, se for uma mulher, uma boa esposa em casa, se as autoridades particularmente estão vivendo um padrão moral que consideremos aceitável, não, de jeito nenhum. O apóstolo Pedro claramente ensina que não depende do padrão moral dela, de ela ser pessoa boa ou ruim. A submissão à autoridade está ligada com a posição que ela ocupa como autoridade, como ministro de Cristo, exercendo um papel na sua função. Naquele momento, nós devemos submissão àquela autoridade como se estivéssemos nos submetendo a Deus mesmo. Certo? Então, por isso o apóstolo Pedro chega ao ponto de ordenar a obediência não apenas aos bons e cordatos, mas aos perversos. Outra coisa é que nós devemos reconhecer que muitas das autoridades constituídas não são servos e servas de Deus, não temem a Deus. E não devemos nos admirar de que elas cometam erros e que até elas ajam muitas vezes contra a palavra de Deus. Isso, de fato, acontece corriqueiramente. E considerando esse fato de que elas não temem a Deus, nós devemos fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou em 1 Timóteo capítulo 2, orar pelas autoridades, pelos que estão imbuídos de autoridade, membros do governo, reis, príncipes,
a fim de que o Senhor possa nos conceder, por meio do seu trabalho, dias bons, dias tranquilos, dias calmos. Embora vivemos num mundo quebrado pelo pecado, isso não significa que a gente não possa ter dias proveitosos, dias bons, tranquilos, de paz, de justiça. Sim, podemos. Em resposta à oração da igreja, Deus pode nos dar bons governantes que possam conduzir a nossa nação de maneira apropriada. E assim, quanto mais justiça os governantes praticarem, mais liberdade, mais tranquilidade, mais alegria a população terá. Então, devemos ter em mente que, por causa das autoridades serem pecadores, vão cometer falhas, e nós somos chamados a exercer paciência diante das fraquezas e erros das autoridades. Agora, isso não dispensa o fato de que, quando uma autoridade está não apenas agindo de maneira errada, mas quando ela está exigindo de nós cristãos, da igreja, que nós possamos, que nós venhamos a agir contra a vontade de Deus, isso realmente extrapola os limites da autoridade, porque nenhuma autoridade recebeu poder irrestrito para tomar decisões contra Deus e contra a igreja. Toda a autoridade, dos pais ao presidente da República, todas as autoridades estão subordinadas a Deus e não tem poder legítimo para exigir dos seus cidadãos que eles ajam contra aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Isso de jeito nenhum. Então, naquele momento, nós realmente devemos olhar para aquilo que o apóstolo Pedro respondeu às autoridades de Israel, que exigiram que eles, como apóstolos do Senhor, que tiveram como vocação primeira serem ministros da palavra, proclamarem a verdade de Deus, eles então, saindo dali, não pronunciassem o nome de Jesus. Isso realmente era impossível. Isso não podia ser acatado. Então, a resposta do apóstolo Pedro, em Atos 5:29, foi: importa primeiro agradar a Deus do que aos homens. Mas o cuidado que nós devemos ter é que nós não facilmente pulemos todos os textos bíblicos que exigem que nós nos submetamos às autoridades e rapidamente então pulamos para importa agradar a Deus do que aos homens. Naquele momento, essa busca por esse caminho pode revelar na prática um coração rebelde, um coração insubmisso, um coração revoltoso, que realmente não quer se subordinar às autoridades que Deus constituiu. E naquele momento, sob pretexto de estar obedecendo a Deus, na verdade, eles estão alimentando o seu próprio ego, o seu próprio ventre. Então, realmente devemos ter muito cuidado com isso. Então, nós devemos considerar essa situação atual, onde, por causa da pandemia do novo coronavírus, então disseminou-se rapidamente que a principal alternativa para frear o vírus seria então essa quarentena horizontal, o isolamento quase que total. O total é impossível, mas um tipo de isolamento onde a maior parte da população realmente esteja reclusa e não entre em contato com outras pessoas. Em razão, então, dessa conclusão, os governos, desde o presidente até nos municípios, o presidente agora está, então, cada vez mais tentando uma linha um pouco diferente, mas isso é mais difícil nos estados e nos municípios. Mas então, essa decisão de isolar pessoas e evitar que haja grandes aglomerações acabou levando ao fechamento de shopping centers, de feiras livres. Aqui em Caruaru, por exemplo, a cidade depende da feira e do comércio local. E ambos estão fechados. A feira de Caruaru, de Toritama, Santa Cruz de Capibaribe, tudo fechado. O comércio central de Caruaru fechado. Eu, no meu perfil no Facebook, eu gravei essa semana um videozinho aqui no meu bairro, no comércio do bairro, tudo funcionando. Então não funcionou isso aqui no comércio do bairro. Está lá o videozinho para quem quiser ver no perfil do Facebook. Então, nessa situação,
de fecha tudo, de evita aglomeração, isso acabou respingando também para igrejas. Né? Então, no primeiro momento, as limitações eram numéricas, então aglomerações acima de 500, depois acima de 100, eu sei que chegou nos 50. Aqui em Caruaru, todo tipo de aglomeração foi proibida, hein? Com 50 pessoas já estava proibido. Além das recomendações, houve realmente decretos municipais que inviabilizaram todo tipo de aglomeração, o que levou ao fechamento das igrejas. Em lugares realmente foram bem mais duros do que foi até aqui em Caruaru. Então, a questão é agora como as igrejas devem agir diante dessas decisões governamentais. As igrejas devem simplesmente obedecer pelo fato delas serem autoridades constituídas. As igrejas têm o direito de avaliar a decisão do governo e, com base em uma avaliação, julgar que a autoridade constituída está agindo ilegitimamente e então desobedecê-la. Ou a igreja também pode ter um tipo de avaliação onde ela tome a decisão não meramente com base na forma, ou não meramente com base naquilo que foi decretado, mas com base na razoabilidade, considerando realmente toda a situação. Eu já antecipo que de uma forma ou de outra, realmente a situação não é tão fácil, não. Então, é possível que, diante dessas circunstâncias, a igreja acabe tomando uma decisão que, de um lado, possa dividir a igreja. Hein? Às vezes, uma decisão, seja para bater de frente e não fechar, pode criar problema de consciência em parte da igreja que entende que realmente deveria fechar. Se a igreja, a liderança decide fechar, pode causar problema de consciência naqueles que insistem que deveria ser mantido, que não deveria obedecer o Estado. Então, observe que não é uma decisão realmente muito fácil, não. É uma decisão complicada. Isso não é tarefa simples. Então, as igrejas, no meio dessa tempestade toda, as lideranças da igreja têm procurado sabedoria na palavra de Deus para lidar com essa situação. Então, buscando na palavra de Deus os princípios que devem ser aplicados na obediência ou não obediência às recomendações das autoridades ou mesmo às decisões governamentais de fechar o prédio da igreja. Então, nessa busca por sabedoria na palavra de Deus, as igrejas de tradição histórica, então várias igrejas que realmente têm uma ligação tão forte com a história que aprendeu, em um dos princípios, que quando nós vamos tomar decisões difíceis, nós consultamos a multidão de conselheiros, como o Provérbios fala. Hein? Então, as igrejas estão consultando outras igrejas irmãs e vendo a opinião delas, como elas estão lidando, como está sendo na situação dela. E assim isso tem ajudado de alguma forma para que os conselhos e lideranças de igrejas local possam também tomar uma decisão sadia, uma decisão sóbria, consciente, não pelas paixões nem de um lado nem de outro. Hein? E nesse ponto em que, como igreja histórica, nós estamos sempre olhando para outras igrejas e buscando outras igrejas para ter acesso a mais sabedoria, hein? Também nós olhamos para o passado, para as igrejas do passado, para ver como as igrejas do passado têm lidado com os problemas que nós também temos enfrentado na atualidade. Então, nos perguntamos, será que a igreja no passado também enfrentou problemas como esse de pandemia, de isolamento, de fechamento de igreja? Será que isso é um fenômeno exclusivamente de nossa época ou será que no passado as igrejas também passaram por isso? Lembrando que problemas de pestes aconteceram muitas vezes no passado e muitas vezes a Europa mesmo foi varrida pela peste negra, mais recentemente pela peste espanhola, a febre espanhola, que nem surgiu na Espanha, mas acabou ficando com o nome de febre espanhola.
Mas até mesmo bem mais atrás, na época da Reforma Protestante, também aconteceram situações semelhantes. De talvez não pandemia como agora, talvez nem tenha como medir isso na época, mas realmente de epidemias que estavam devastando cidades, países e até a Europa como um todo. Então, como as igrejas lidaram naqueles momentos? Eu separei aqui, tem um artigo muito interessante que o pastor Alain René traduziu do inglês e facilitou bastante para nós. Eu vou compartilhar depois também na página para quem quiser lê-lo na íntegra. Mas eu separei alguns trechos que realmente ajudam a cada um de nós a pensar um pouco sobre como a igreja no passado agiu diante das epidemias que assolavam a igreja, que ameaçavam realmente a vida das pessoas. Embora a gente possa julgar que a nossa situação é diferente, talvez mais graves ou menos graves, alguns estão julgando que as coisas não são tão graves como têm sido apresentadas, outros acham que realmente é uma situação muito grave e que exige muito cuidado. Mas então, deixe-me dar uma olhadinha rápida com vocês aqui. São vários, o artigo cita o nome de vários reformadores. Eu separei somente dois aqui por uma questão de tempo mesmo, a gente não tem muito tempo aqui, mas o primeiro deles é um homem muito conhecido, Teodoro Beza. Ele foi o sucessor de Calvino em Genebra. Ele assumiu a cadeira, o púlpito, melhor dizendo, na Catedral de Saint-Pierre, onde Calvino pastoreou e pregou durante muitos anos, e também deu continuidade aos trabalhos da recente Academia de Genebra, que foi criada em 1559. Então, Teodoro Beza, ele, quando aconteceu, na sua época, a peste de Lausanne, na França, que se espalhou por boa parte da Europa e ameaçava a vida das pessoas, e lembrando, não tinha os recursos de teste, de medicamento, como nós temos hoje, hein? Nós temos muito mais condições do que eles tiveram naquela época. Mas então ele diz o seguinte, tem alguns trechos aqui que eu gostaria de ler para você nesse momento. Quando eu mesmo fiquei doente da peste de Lausanne, e que os outros meus colegas ministros, entre os demais, aquele homem singular de abençoada memória, Pierre Viret, naquele momento Pierre Viret já havia falecido, então ele lembra na época da peste, ainda Viret ainda era vivo, hein? Mas quando ele escreveu, Viret já havia falecido. Pierre Viret, companheiro de Calvino em Genebra, em português agora pela Monegismo, nós temos um catecismo de Pierre Viret e temos um gigante adormecido, né? Que é uma pequena biografia de Viret. Você pode conhecer um pouco mais sobre ele. Então esses livros estão disponíveis na Livraria Reformada 5 Pontos. Aqueles que desejarem podem depois acessar www.livrariareformada.com ou acessar o WhatsApp da livraria, que é 9909-4476 DDD 82, o DDD da livraria. Tá? Qualquer coisa, nos consulta, que no final a gente coloca para você. Então, aí ele diz, a abençoada memória Pierre Viret estava preparado para vir a mim, e que o próprio João Calvino também enviou um mensageiro com cartas endereçadas a mim, com todo tipo de cortesia. Não permiti que nenhum deles viesse a mim, para que não se pensasse que eu providenciei a perda da comunidade cristã, que teria se manifestado muito grande com a morte de homens tão dignos. Me arrependo de ter feito isso, embora porventura, caso acontecesse, com eles não obtivessem o mesmo da minha mão. Então, o grande nome da Reforma Protestante, né? Esse sucessor de Calvino em Genebra, Teodoro Beza, ele mesmo reconhece que na época em que a peste de Lausanne estava se espalhando pela França e em outras regiões, ele mesmo se isolou e não teve contato com ninguém.
O texto não é muito claro sobre o que aconteceu no dia do Senhor, mas considerando realmente o isolamento que ele está praticando, é possível que no dia do Senhor ele não tenha participado. E no caso de Teodoro Beza, não tem uma informação sobre a igreja, né? Como a igreja deveria se comportar. Mas da parte dele, ele já está dizendo não deveria ter contato com os demais, pelo menos aqueles que já tinham sido acometidos pela doença. Agora tem um outro relato, o de Richard Baxter, o famoso puritano anglicano. Ele realmente vai mais ao ponto, ele vai direto mesmo ao ponto. Ele realmente vai tratar do fechamento de igrejas e da não realização das assembleias eclesiásticas nessas situações especiais. Então, peço mais atenção sua nesse momento aqui. Ele diz assim, olha, podemos omitir as assembleias da igreja no dia do Senhor, caso o magistrado as proíba. Então, agora, Richard Baxter está sendo bem mais direto, hein? Então, ele começa respondendo: uma coisa é proibi-la por um tempo, por alguma causa especial, como infecção por pestilência, fogo, guerra, etc. E outra coisa é proibi-las de forma declarada ou profana. Então, ele faz uma distinção importante aqui, hein? Ele faz uma distinção entre uma decisão de governo que, para proteger a vida de pessoas, então decide evitar aglomerações em tempo de guerra, de pestilência, de fogo consumindo. Então, o governo tem uma responsabilidade sobre a proteção da vida das pessoas e não somente da liberdade das pessoas. Mas ele prossegue. Uma coisa é omiti-la por um tempo e outra é fazer isso ordinariamente. Então ele está caminhando para chegar ao ponto de revelar as intenções por trás das decisões governamentais, se elas de fato estão visando o bem, a saúde, a proteção da vida, a manutenção da liberdade ou a restrição da liberdade, né? Ou se realmente por trás tem um pensamento perverso. Prossegue ainda Richard Baxter. Uma coisa é omiti-las por uma obediência formal. Omiti-las aqui é omitir as assembleias, né? Uma coisa é omitir as assembleias por uma obediência formal à lei, ou seja, há uma publicação, um decreto, e então nós vamos obedecer de acordo com o decreto, porque o decreto é para ser obedecido. Ele está dizendo, uma coisa é omitir as assembleias por obediência formal à lei, outra coisa é omiti-la por prudência ou por necessidade, uma vez que não podemos observá-la. Então, ele realmente está apontando para essas distinções. Uma coisa é deixar de realizar assembleias por uma mera formalidade, ou seja, meramente por obedecer às autoridades que decretaram que não tem que ter as assembleias solenes. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é omitir assembleias solenes em razão de prudência ou necessidade, né? Ainda prosseguindo. As assembleias e as circunstâncias das assembleias devem ser distinguidas. Então, uma coisa é a assembleia e outra coisa é a circunstância dela, né? Como ela ocorre, em que momento ela ocorre, de que maneira. Se o magistrado, por um bem maior, como a segurança comum, proíbe as assembleias da igreja em tempos de pestilência, assalto de inimigos ou fogo, ou por necessidade similar, é um dever obedecê-lo, porque os deveres positivos dão lugar aos grandes deveres naturais, que são o seu fim. Ou seja, deveres positivos são aqueles deveres que estão prescritos, hein? E deveres naturais são aqueles deveres tácitos. O direito à vida não precisa de uma lei dizendo que tem que ter direito à vida. Isso é um direito natural. O direito à vida, como ele diz aqui, o dever positivo, a lei positiva existe para garantir o direito natural. Então, ele diz, porque os deveres positivos dão lugar aos grandes deveres naturais que são o seu fim. Assim, Cristo justificou a si
e a seus discípulos quanto à violação do descanso externo no sábado, pois o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele está mencionando Mateus 12, tem aquela passagem onde os discípulos estão debulhando, né? E, na verdade, ele não está nem violando nenhuma lei ali, mas Jesus, então, vai censurar a liderança que criticou os discípulos por estarem fazendo isso no sábado, e ao final, então, ele declara que ele é Senhor do sábado, né? E que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, o sábado deve proteger os direitos naturais do homem, e parte desse direito natural é a liberdade de adorar ao Senhor. Então, ele continua: visto que as afirmativas... Não, deixa eu ver aqui. Se o príncipe, de modo profano, proíbe as assembleias santas e o culto público declaradamente, ou como uma renúncia a Cristo e a nossa religião, não é legal obedecê-lo formalmente. E aqui ele já chegou ao ponto de agora falar sobre aquela possibilidade onde a autoridade está abusando do seu direito, do seu poder, e exigindo então do povo aquilo que não é direito seu fazer. Então ele disse, nesse ponto aqui realmente não é legal obedecê-lo formalmente. Mas ele introduz a palavra formalmente aqui para inserir depois um outro critério, porque ele diz, bom, embora eu não devo obedecer formalmente, o que é formalmente? Eu já mencionei anteriormente, aquela ideia de que a lei está dizendo assim. Então ele está dizendo, estão proibidas as assembleias santas e cultos públicos. Atender formalmente, então, já que ele proíbe, então não vamos ter as assembleias. Então isso seria a obediência formal. Mas ele prossegue dizendo que, mas é lícito e prudente fazer as assembleias secretamente diante da presente necessidade, o que não podemos fazer publicamente, e fazer com números menores o que não podemos fazer com as assembleias maiores. Então, se formalmente está proibido, nós não precisamos obedecer à formalidade, mas podemos fazer de maneira diferente. Então, podemos ainda nos reunir, não publicamente, mas secretamente, não na grande aglomeração, mas em números reduzidos. Né? Ele diz ainda, e se o magistrado, então, ele vai... Se tiver de ser omitidas as assembleias por um tempo, de maneira que tenhamos oportunidade para mais, o que não é obediência formal, mas é apenas obediência material. Então, ou seja, é possível omitir as assembleias por um tempo, de maneira que tenhamos oportunidade de fazê-la mais vezes depois. Então, isso não é obedecer formalmente, mas é uma obediência material, não formal. Ele ainda prossegue. Mas se apenas algumas circunstâncias das assembleias nos são proibidas, essa é outra questão que deve ser resolvida. Ou seja, não é a assembleia em si, mas é a proibição de certos aspectos que pode acabar inviabilizando a realização das assembleias. Ele vai explicar mais agora. Devemos obedecer aos magistrados se eles nos proíbem de adorar a Deus em tal lugar, país, ou em tais números, ou em algo semelhante? Veja a explicação. Devemos distinguir entre uma determinação de circunstância, modo ou acidente. Se somos proibidos apenas de nos reunirmos em tal lugar, podemos fazer isso em outro lugar. Se somos proibidos em nos reunir em tal número, podemos fazer com outro número. E assim sucessivamente. Então, agora, se esses aspectos particulares das proibições vão claramente destruir o culto a Deus, ele diz, isso é outra questão. Então, veja o exemplo que ele vai dar. Aquele que diz, vocês nunca se reunirão, senão uma vez por ano. Imagine uma decisão de governo para dizer, a igreja não pode se reunir senão somente uma vez no ano.
Ou uma outra decisão onde diz, vocês não podem se reunir senão à meia-noite. Imagina a igreja tem que se reunir somente à meia-noite, tendo horários de trabalho e outros horários. Vocês nunca devem se reunir senão durante 6 ou 7 minutos por vez. Um ano, só à noite, meia-noite, e só por 7 minutos. Veja, formalmente, eles não estão proibindo a igreja de se reunir materialmente. Ele diz, está determinando a circunstância quanto ao tempo, mas está fazendo isso para destruir o culto. Ou seja, está determinando a circunstância quanto ao tempo, mas está fazendo isso para destruir o culto, o que não pode ser feito de maneira consistente com seus fins. Mas aquele que quiser, que disser, vocês não se reunirão até as 9 horas, nem ficarão durante a noite, e etc. Isso é diferente. Então ele está dizendo, olha, vocês nunca vão se reunir até as 9 horas da noite. Então fica o espaço do dia livre. Isso é uma coisa. Ou vocês não ficarão durante toda a noite reunidas. Então, privou, por exemplo, as vigílias, hein? Mas ainda há durante todo o dia. Então, veja que Baxter está observando que há situações diferentes, hein? Então, ao avaliar a decisão dos governantes, nós temos que observar realmente qual é a intenção deles. Se é uma intenção deliberada para proibir a igreja de se reunir, ou a proibição realmente visa o cumprimento do seu dever de proteger a população. A gente pode ter as nossas opiniões e divergências, mas devemos realmente considerar essas coisas. Ele conclui dizendo, pois se é para obedecer, é uma obediência para abandonar o culto a Deus, nessa situação em que nós acabamos de ler. Então, se é para obedecer essa decisão, onde só pode uma vez por ano, só pode meia-noite, só pode por 7 minutos, então, de fato, obedecer é desobediência a Deus. Eu gostei desse texto, porque ele é bem equilibrado. Ele não está dizendo o que a igreja tem de fazer ou não tem de fazer, mas ele está procurando realmente oferecer princípios para que nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, como liderança das igrejas, nós possamos tomar decisões de maneira apropriada. Deixa eu me ler aqui. Eu estou lendo na Bíblia que eu recebi de presente quando eu visitei Governador Valadares, no centenário da Igreja Presbiteriana em Governador Valadares, 1914 a 2014. É uma edição comemorativa. Então está aqui os irmãos presbiterianos. Então, em Efésios capítulo 6, o versículo 9, a palavra de Deus diz assim, e a vós, senhores, de igual modo, versículo 5, hein? Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto o vosso, como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, a responsabilidade tanto daquele que lidera, como daquele que é liderado, de fazer todas as coisas, como que para o Senhor. Hein? Certo. Agora, em conclusão, diante dessas observações que nós já fizemos aqui, podemos ter opiniões diferentes e estamos no momento onde estamos tendo muitas opiniões diferentes. Não somente nós cristãos avaliando a situação, não. Entre os próprios especialistas, quem sabe exatamente o que é esse vírus? Quem sabe exatamente o que esse vírus faz? Quem sabe exatamente qual é a consequência? Não se sabe. Não tem uma vacina, não sabe como evitar, não sabe como tratar. Os números são destoantes. Talvez tem países, a China agora foi acusada de
acusada de omitir ou de forjar números. Então, nem as autoridades sabem exatamente. Então, as opiniões têm sido muito divergentes e também no nosso meio as opiniões quanto a essa situação também são diferentes. Nós temos as nossas opiniões divergentes. Eu acho que isso não é um problema em si. Então, podemos ter opiniões diferentes. Também podemos ter opinião diferente quanto à decisão do governo de adotar essa restrição mais severa, hein? Colocando as pessoas em quarentena, impedindo as aglomerações e até tomando decisões sobre fechamento de comércio, de shoppings, de reuniões, de espetáculos e até mesmo impondo o fechamento das igrejas. E podemos ter opiniões diferentes sobre isso. E temos tido, a gente tem observado o debate caloroso que tem acontecido nas redes sociais, as opiniões em favor, as opiniões contra o fechamento das igrejas. Também podemos ter opiniões diferentes quanto à decisão da igreja. Os governos estão tomando decisões, fechamento, limitação de aglomerações, fechamento inclusive das igrejas, mas agora como a igreja deve reagir diante disso. As opiniões também têm sido divergentes e o debate tem sido acirrado, tem sido caloroso e de vez em quando tem até tido ofensas entre irmãos. Mas, então, partindo agora já para a conclusão e para o fim do nosso programa, eu queria dizer para os irmãos que uma coisa são as nossas opiniões, e podemos ter opiniões diferentes, isso não é problema, isso não é o problema. Mas uma coisa é nós termos as nossas opiniões, e temos opiniões diferentes. Outra coisa são as decisões que nós temos que tomar. As decisões, elas não podem considerar somente as nossas opiniões, porque a minha opinião pode ter consequências sobre mim, mas as minhas decisões, elas terão decisões sobre muitas pessoas. Isso vale desde o presidente da República e todos os governantes que estão tomando decisões sobre os seus governados, como também as igrejas. As lideranças das igrejas, elas não podem impor as suas opiniões, elas de fato têm de tomar uma decisão sóbria, com convicção bíblica, e devem tomar decisões humildes, com simplicidade, com paciência, com tolerância, tendo a convicção de um lado de que não está ofendendo a Deus, de que não está desobedecendo a Deus, mas também a firme convicção de que não está tomando decisão somente com base na formalidade. Não pode tomar uma decisão somente para obedecer o governo porque o governo mandou. Porque temos que avaliar os limites dos governantes também. E assim procurar realmente obedecer, como eu comecei a nossa conversa aqui falando sobre o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é obediência às autoridades. Nosso ponto de partida não é desobedecer às autoridades. E depois, então, com base no que elas fizerem de certo, a gente vai obedecer. Não. Nosso ponto de partida é obediência às autoridades. A desobediência à autoridade é uma exceção. Não é uma regra, é uma exceção. Então, nós temos que tomar decisões realmente avaliando muito bem toda essa situação. Então, na hora de tomar decisões, as igrejas que realmente são igrejas de Jesus Cristo, que não são dominadas por um homem, mas que realmente são governadas por uma pluralidade de homens que estão orando, que estão buscando sabedoria na própria congregação, que estão buscando outras igrejas para obter mais sabedoria, que estão olhando para a igreja ao longo das eras, para ver como as igrejas lidaram com isso, como um pouco do exercício que a gente fez aqui agora, no nosso estudo. Então, é possível, então, que uma igreja chegue a uma decisão plausível, levando-se em conta se a situação mesma exige uma posição da igreja, independentemente de uma decisão de governo, ou se é uma situação onde
não dá para aceitar de jeito nenhum as posições de governo. Então, devemos ficar de olhos abertos para observar como os governantes estão lidando com isso, porque nesse meio, então, pode acontecer de ou presidente, governadores, prefeitos e até outras áreas de decisões públicas possam estar realmente tentando tomar decisões para cumprir o seu dever de proteger a vida, não apenas do bandido, não apenas de acidentes, mas também de doenças e de como essa pandemia. Então, pode ser que governos realmente está tomando decisão, de vez em quando está até exagerando, de vez em quando até está errando, mas estão procurando tomar decisões com base na sua responsabilidade. Mas devemos ficar de olho bem aberto, porque nesse meio há os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo, que muitas vezes não têm coragem, porque não tem muito espaço para realmente desferir os seus golpes contra a igreja, as suas ofensas contra Cristo, e que se aproveitam de momento como esse para começar realmente sorrateiramente introduzir as suas reais intenções. Então, muitas vezes, alguns estão defendendo um incidente que deve fechar tudo mesmo, que deve ter todo tipo de paralisação, que a igreja tem que fechar as portas, porque eles estão realmente interessados em se aproveitar da situação, de um lado, às vezes, para atacar o governo, que é outra coisa, mas também para fazer silenciar a igreja. Aqueles que realmente são contra a igreja estão se aproveitando dessa situação. Eu separei 2 exemplos, quero terminar com esses 2 exemplos aqui. Talvez alguns de vocês leram, ouviram alguma coisa. Ciro Gomes, lá no Ceará, e tem igrejas de Cristo espalhadas por Fortaleza e vários lugares do Ceará, ele dizendo que lá no Ceará ia ser assim, pastor, padre que desobedecesse a ordem ia para a cadeia. Eu acompanhei algumas postagens durante o dia, mas curiosamente as grandes redes não noticiaram, eu não estava encontrando essa fala de Ciro Gomes em sites mais confiáveis. E a maioria das vezes eram sites gospels. Eu fiquei muito cismado, porque às vezes é muita fofoca gospel. Hein? Infelizmente, esses sites gostam de fazer fofoca mesmo. E às vezes exageram, tiram do contexto. Então eu fiquei muito cismado e passei o dia sem dar muito crédito a isso. Mas mais tarde eu fui realmente pesquisar e achei o vídeo onde o Ciro Gomes realmente está dizendo isso. Isso aconteceu, uma entrevista que aconteceu uns 4 dias atrás, não foi hoje, nem outro, foi uns 4 dias atrás, mas ele realmente disse isso. Eu vou soltar aqui rapidinho para vocês, vocês não vão ter a imagem, mas vão ter o áudio, e depois eu vou colocar o link do vídeo lá dentro da página para vocês conferirem na íntegra. Eu já separei aqui no minuto 3:48. O vídeo tem 5 minutos e 33 segundos. No minuto 3:43 ele solta o seguinte. De trem, ficar um empurrando o outro para poder ir trabalhar numa situação dessa, esses camaradas precisam ser presos, que é o que nós vamos fazer aqui no Ceará. Aqui no Ceará, quem fizer, e já inclusive com ordem do Ministério Público, quem fizer carreata fazendo esse tipo de exposição do povo à morte, vai para a cadeia, como também pastores, padres, ou seja, quem for. Felizmente não estamos precisando, só tivemos que conduzir coercitivamente para a delegacia mas a comunidade aqui está perplexa com essa desorientação. Você percebe mesmo nas palavras dele um certo ranço contra padre, contra pastores. Veja que ele generaliza, porque... obrigado, Matheus. Matheus está dando feedback aqui que deu para ouvir bem. Então, você percebe um certo ódio nas palavras dele. Então, para ele realmente tem que aplicar irrestritamente, porque isso acaba dando uma ocasião para calar a igreja.
Então, isso foi o que deu para entender. Então, eu percebi que não era meramente fofoca do meio gospel, mas realmente ele disse isso numa entrevista. E mostra que é recente, porque ele está falando do problema atual aqui. E então, a gente realmente tem que ficar de olho bem aberto. Não pense que depois de tudo que está acontecendo, as coisas vão ficar baratas. Não vão. O mundo vai mudar depois de tudo que a gente está passando. A gente não tem como avaliar o que vai acontecer, como será o mundo. Muita coisa vai acontecer. Pode ter certeza que novas leis que vão regulamentar a liberdade, as aglomerações, igrejas provavelmente vão ser enquadradas em novas regulamentações, novas tentativas de limitar as igrejas. Alguns casos serão usados realmente para justificar certas decisões contra a igreja. Então, como igreja, nós temos que ficar bem cauteloso com isso. Um outro exemplo para a nossa conclusão aqui é uma situação que foi registrada esses dias. Deixa eu ver aqui a matéria. Não é tão recente não, mas aqui, pelo que está dizendo, a matéria é de 2017. Mas só para você ver, então, a gente agora está ouvindo sobre os chineses e são acusações e mais acusações. Os Estados Unidos acusou agora a China de ter manipulado os números lá, vídeos mostrando que a intenção de China realmente é dominar o mundo, e em certo sentido a China tornou o mundo dependente dos seus produtos e agora está cobrando o preço, hein? Mas pode ser que eles tenham planos muito mais ambiciosos. Mas essa matéria foi veiculada, não foi num jornalzinho qualquer, realmente é na Veja, na revista Veja da editora Abril, na sua edição online. Ele coloca aqui assim, chineses são obrigados a trocar imagem de Cristo por de Xi Jinping, é o presidente, primeiro-ministro, ele é tudo lá na China, né? Então, eu não vou ler a matéria toda não, mas veja a manchete: chineses são obrigados a trocar a imagem de Cristo por de Xi Jinping. Medida foi imposta por autoridades de comunidade rural no sul do país para que fiéis não dependam de Jesus, mas sim do Partido Comunista para ajudar. E essa frase está entre aspas, porque essa frase foi proferida por um dos líderes locais que estava distribuindo fotos de Xi Jinping em substituição à foto de Cristo. Aqui fica de fora a discussão sobre o uso das imagens de Cristo. Eu mesmo não aprovo e não faço isso na minha casa e nem ensino na igreja. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é o ódio dessas pessoas pelo nome de Cristo e por todas as pessoas que carregam o nome de Cristo sobre si. Então, independente do viés, do ramo do cristianismo, se é oriental, se é ocidental, se é catolicismo romano, se é protestantismo, ou se é uma vertente mais recente, o ponto é que qualquer um que seja contado dentro do cristianismo, então essas pessoas elas vão ser alvo do ódio. E veja que depois que eles foram questionados por causa dessa decisão, eles justificaram dizendo que não, que eles podem ter a imagem de Jesus em outros cômodos da casa, mas na sala nós queremos que esteja a imagem do nosso presidente, porque eles precisam aprender que a ajuda que eles recebem vem do presidente, vem do Partido Comunista e não de Jesus. Veja a mensagem. Então observe como a Igreja de Jesus Cristo está sofrendo dentro desses países e como a Igreja vai sofrer em todos os lugares depois dessa onda. Então, a gente não precisa criar ambiente de pânico, porque nós confiamos que Deus é soberano, Senhor. Né? Deus, ele governa sobre todas as coisas e governa também sobre essa situação que nós estamos vivendo. Então, não precisa de desespero, não. Mas a igreja, de fato, tem que ficar bem atento, a igreja tem que ser bem cuidadosa. Nós, dentro do possível, devemos partir do ponto bíblico de obediência às autoridades, mas não devemos fazer isso sem nenhuma avaliação
do que as autoridades estão intencionando, estão até fazendo já. E então, com base numa avaliação sadia, a igreja deve estar pronta a responder. Seja com obediência, de vez em quando reconhecendo que, embora não pode concordar completamente, mas é possível ainda se manter debaixo da obediência, com paciência, suportando, até realmente chegar ao ponto de que a igreja avalie que não é possível, e naquele momento todos nós devemos estar prontos a perder a nossa vidinha, perder a nossa comodidade, a nossa liberdade, o nosso ganho, nossa família, e realmente dar a nossa vida por amor a Cristo. Talvez a gente está mais perto disso do que em décadas passadas. Isso pode realmente acontecer. E, infelizmente, a gente sabe que muitos cristãos que estão obedecendo às autoridades pela forma. Ou seja, eles mandaram, a gente obedece, sem uma avaliação sobre o seu papel e sobre as decisões que estão tomando. Mas, enquanto nós podemos tomar decisões sóbrias, avaliando todas as situações e talvez julgando que, talvez independentemente da decisão de governo, talvez como igreja podemos julgar que é possível tomarmos essa decisão para proteger a saúde e a vida, não apenas dos nossos irmãos em Cristo, mas também da população. Então, isso é uma situação completamente diferente, hein?